Você está ouvindo a primeira ministração da série Liderança da AD Viva com o pastor Elder Vale. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 8. Eu vou pedir à igreja para que nós leiamos juntos na versão projetada, porque é importante. Nós vamos falar da mesma palavra que está aí na sua, mas aqui o tradutor usou uma palavra mais alinhada com o que nós queremos hoje. Vamos começar do 7. Ou melhor, do 6. 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido Deus maravilhoso, nós estamos na Tua presença. Pai, alegres com a oportunidade de sentarmos ou de assentarmos para escutar e ouvir a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, segundo as necessidades do nosso coração, que sejamos ministrados, instruídos, orientados pela Tua palavra. É a nossa oração a Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor repreenda toda e qualquer distração, o cansaço, tudo aquilo que tem nos impedido ou que nos impeça de escutar com clareza a Tua voz nessa noite. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento. O texto em Romanos, e eu quero apenas fazer uma breve introdução nesse texto, porque ele fundamenta o que nós vamos fazer. O texto em Romanos, capítulo número 12, Paulo escreve à igreja e começa a falar sobre a importância dos dons e da cooperação dos dons para o todo da igreja. Paulo traz ali alguns dons que a gente percebe com a clareza. E é certo que aqueles que são usados por Deus, né, com os dons, eles percebem que os dons precisam ser amadurecidos, os dons precisam ser trabalhados. Um exemplo, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver alguém que tem um dom maduro de profecia. E por que eu falo um dom maduro de profecia, irmãos? Porque muitos que começam a ser usados em profecia têm dificuldade de administrá-lo. Por quê? Porque às vezes o Senhor está mostrando algo e às vezes a gente, quando está estudando, principalmente estudando teologia, fala sobre o perigo do dom da profecia, porque muitos o Senhor dá uma palavra profética e ele fala, mas aí em um determinado momento ele começa a acrescentar alguma coisa que não foi aquilo que Deus deu, porque ele ainda não aprendeu ou ele ainda não conseguiu desenvolver a habilidade de cuidar ou de administrar o dom que lhe foi confiado. O dom de profecia é um dom que muitas vezes a gente vai encontrar. Fulano ali falou comigo e Deus cumpriu. Fulano ali falou comigo e Deus ainda não cumpriu. Ou fulano ali falou e aconteceu totalmente diferente, né? Principalmente assim, viu uma barriga, Deus está me falando que é um menino. Aí nasce uma menina. Aí você fala assim, mas não foi Deus que falou? É alguém que ainda não conseguiu administrar. Aí às vezes a pessoa tem um menino na próxima barrigada e aí fala assim, o profeta só viu na barriga antiga. Mas por que eu estou trazendo isso? Ou estou te provocando a olhar sobre isso? Porque eu preciso que você entenda que os dons são presentes que Deus nos dá, ou habilidades que Deus nos dá para cooperar com o reino, mas nós precisamos aprender a manuseá-los, nós precisamos aprender, ou nós precisamos investir em despertar, em fazer com que o dom de Deus em nós se manifeste da melhor maneira possível. Eu trouxe essa frase aqui hoje, e essa frase é minha, que o dom de Deus, ou liderar, é o dom de tornar visível o que Deus planejou no invisível. Por que eu quero construir isso com você? Porque eu quero provocar seu entendimento de que Deus sempre dá dons para que a obra do Senhor possa acontecer. Paulo está dizendo e diz, se seu dom é de profecia, use-o. Se o seu dom é de servir, sirva. Se o seu dom é de ensinar, ensine. Mas aí, em certo momento, ele diz, e se o seu dom é liderar, faça isso com zelo. Se o seu dom é liderar, faça isso com zelo, com diligência, com coragem, com apreço. E é em cima disso que nós vamos
debruçar nesses 4 dias. Eu quero te provocar para que você não perca nenhum dia. Na semana que vem tem alguém melhor do que eu para ministrar aqui. E nós vamos contar com a participação de pelo menos 2 pessoas que o Senhor tem usado muito para falar sobre o tema da liderança, que eu convidei para que possa estar aqui nesses dias ministrando aos nossos corações. Mas eu quero te chamar a entender que quando Deus decide... pode seguir, Sil, pode seguir. Quando Deus precisa realizar algo, Deus chama líderes para esse projeto. É do caráter de Deus. Quando Deus quer mudar ou transformar uma realidade, Deus levanta líderes para isso. Nós olhamos, e é fácil percebermos isso, quando nós olhamos em alto. Como a gente olha José, quando a gente olha Daniel, quando a gente olha grandes homens, Gideão. Mas a verdade é que em toda a realidade, quando Deus quer mudar, Deus levanta líderes. Líderes são ferramentas de Deus para mudar. Eu gosto muito de uma frase que eu li, inclusive, boa parte do que você está vendo, eu estou debruçando, mastigando, engolindo, lendo um livro que chama Liderança Corajosa. Você vai ver muito eu citando ali algumas frases de um autor chamado Bill Hybels, ou Hybels. Eu falo Hybels pelo meu inglês, mas eu quero te convidar, se você tem vontade de aprender mais, além do que vai ser ministrado aqui, adquira esse livro. Quando eu terminar ele, se a pastora não for ler, eu vou disponibilizar ele na biblioteca da igreja, e aí a gente já começa a compartilhar. Mas se você tem vontade, compre o livro, vai ser muito importante para você. Eu estou tão induzido pelo livro que eu não percebi, inconscientemente eu trouxe no tom do amarelo, o meu slide hoje. Mas o que eu quero que você entenda é que Paulo está dizendo, Deus capacita as pessoas com dons para que eles possam exercer ou para que eles possam colaborar para o corpo. Então, o que eu preciso que você avance, ou o que eu preciso construir para você avançar? É sempre quando Deus quer mudar uma realidade, quando Deus quer pôr ordem a um caos. Eu ia falar da frase do livro, né? O livro traz uma frase que o papel do líder é trazer ordem a um caos. Pastor, mas é um caos, às vezes não naturalmente um caos, ou não completamente um caos, mas o papel de liderança é organizar as coisas. O papel de liderança é fazer com que todos olhem para uma mesma direção. E se eu falar para os irmãos, olha irmãos, agora eu quero, e vamos fazer esse exercício, eu quero que todos levantem a cabeça e olhem para ali, para a nossa obra, porque hoje nós terminamos de lançar os tubulões, ou de encher os tubulões da obra. Foram 23 tubulões ali. A maioria da igreja olhou para ali, olhou para aquele local. Por quê? Porque o papel do líder é exatamente apontar e dar direção e fazer com que as pessoas entendam o que elas estão vendo e fazer com que as pessoas entendam o que Deus tem, a direção que Deus tem para fazer. Então, liderar não nasce de nós mesmos. Liderar não é algo que a gente fala assim, eu vou fazer, por mais que a gente perceba que existem pessoas que Deus dota de atributos de liderança, ainda que na sua infância. A psicologia vai reconhecer isso. Pessoas que já têm no natural uma propensão maior pelo seu temperamento, ou até mesmo pela sua formação, ou vai desenvolvendo a maneira como vai sendo criado. Há estudos que dizem que filhos mais velhos têm tendência maior para ser líderes, ou mais novos, vai mudando a capacidade de liderança pelo contexto. Mas o que eu quero construir com você é que Deus dota pessoas com liderança para que elas possam exercer para o seu reino. Quando nós afunilamos isso para o contexto da obra do Senhor e para o que nós estamos falando aqui da igreja, quando Deus quer levantar ou quando Deus quer mover a sua igreja em qualquer direção ou para qualquer direção, Ele sempre vai levantar, vai capacitar e vai inspirar, dirigir líderes que estão disponíveis na brecha para que isso aconteça. Eu sei que você já foi ministrado sobre isso, mas se Gideão não tivesse aceitado aquela missão, aí eu ia te dizer, Deus ia levantar outro líder para aquela missão. Mas e se José não tivesse sido fiel? Deus ia levantar outro líder para aquela missão, porque quando Deus quer realizar algo, Ele levanta um líder para que possa atravessar com o povo. Romanos capítulo de número 12 mostra exatamente isso, que o dom de liderar é uma graça.
está dentro dos dons. Foi disruptivo para mim, por quê? Porque eu cresci lendo essa palavra nas versões Revista e Corrigida, em que na Revista Corrigida fala aquele que preside, e a gente sempre pensa no presidente, ou aquele que preside como um líder de uma escala maior, mas a palavra no original traz o líder apenas como alguém que está à frente. Então lá na casa tem um líder levantado por Deus, na igreja tem um líder levantado por Deus, nos departamentos da igreja tem líderes levantados por Deus. Em qualquer divisão que nós fizermos aqui com o objetivo de aperfeiçoar, melhorar ou apoiar o pastoreio da igreja, que se levantar um líder, esse líder é levantado por Deus para uma missão e para dar à igreja uma direção. Pode seguir. Esse já ficou mais difícil de você ler daí, mas acho que está legível, né, irmãos? Amém? Se a Cíntia está lendo, quem não lê, oftalmologista para você, porque a Cíntia está ali atrás, então é um bom teste para a sua visão. Mas eu preciso que você compreenda, para que nós consigamos entender. Certa vez o próprio Jesus vai dizer assim: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quando ele está falando da necessidade de gente para trabalhar na obra. E eu preciso que você entenda que a igreja e o mundo precisam de líderes que tenham consciência que têm um dom de liderar. Por quê, pastor? Porque parte de você conseguir lidar com o que Deus confiou e te deu como dom de liderar é você ter consciência de que todo dom traz uma grande responsabilidade e você precisa usar isso da maneira certa para que o reino possa crescer com o dom que Deus te deu. Qual a palavra-chave no que foi ministrado aqui é que eu preciso de líderes, e o mundo precisa, e a igreja precisa, o reino de Deus precisa de líderes conscientes. Por quê? Porque a maior dificuldade que o mundo sente é porque, às vezes, no natural, as pessoas são lideranças naturais, possuem talento para liderar, mas se ela não tem a consciência de que isso foi dado por Deus por um propósito, ela ou deixa esse dom adormecido, ou pior, ela usa esse dom de uma maneira que dirige contra a vontade e o propósito de Deus. Ou falava na tarde de hoje com o palestrante da semana que vem, e eu não quero dar spoiler, mas vem coisa muito especial para a igreja na semana que vem. E ele falava sobre isso, sobre quando, às vezes existem pessoas que falam assim: eu não quero liderar, eu não quero fazer, eu não quero estar, porque a gente já colocou no nosso consciente que líder é aquele que recebe a imposição de mão, mas não é. E eu preciso que você entenda aqui hoje que não é. O líder não necessariamente ele foi levantado e dado sobre ele uma unção, não é. O líder, por vezes, ele está exercendo o papel de liderança, Deus está comunicando no coração dele e ele ainda nem percebeu. Mas quanto mais cedo você percebe, mais sensível você é à direção de Deus e mais preocupado em ser realmente fiel àquilo que Deus tem te dado você é. Mas às vezes tem muita gente que diz: eu não quero liderar, eu não quero fazer, mas já está exercendo liderança e exercendo influência sobre outra. Então, por isso que nós falamos sobre líderes conscientes. Líderes conscientes é o marido que sabe que precisa trazer a sua casa para a direção do Senhor. E ele sabe que ele vai fazer isso pelo exemplo. Então, quando chega no domingo, que tem o jogo do Flamengo às 18h30, ele fala: hoje tem jogo, mas eu vou para a igreja. Por quê? Porque eu sei que a minha casa precisa que a minha influência seja exercida para o lado certo. Por quê? Porque amanhã você vai ver isso impregnado nas pessoas que caminhavam com você. Por quê? Porque você as liderou, ainda que inconscientemente ou conscientemente, porque você organizou bem os valores e pôs ordem aos caos e às prioridades dentro da sua casa. A liderança precisa ser consciente. Se você entende o seu papel de líder consciente, o pai vai entender a importância dele ser alguém que fala a verdade, porque ele é o líder da casa. E ele não pode deixar que pequenas mentirinhas fiquem nele. Por quê? Porque ainda que ele não queira, ele está liderando a sua casa. Quando falávamos e pregávamos sobre pais protagonistas, eram exatamente pais que tomavam a consciência do seu papel e o assumia. Para quê? Para que a sua casa pudesse viver os propósitos do Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você. Deus
nos chamou e nos incumbiu de uma grande missão do ID. Deus nos comissionou para uma grande obra. E na maneira, ou à medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo que Deus tem um papel para exercer através da sua vida. E você precisa, o quanto mais cedo, você precisa estar disponível e disposto a usar o dom que Deus tem confiado a você. Então, se você é um desses que sabe que as pessoas te seguem, você sabe. Talvez você ainda, lá em casa a gente já percebe dos nossos filhos, aqueles que já têm uma habilidade natural para liderar. A gente percebe, o pai percebe isso na casa. E eu sei que você às vezes adormeceu porque você se frustrou com a igreja, ou porque você se frustrou com a liderança. Mas eu preciso que você entenda, se você negligenciar com o dom que Deus tem confiado a você, você vai ter que prestar contas diante do Senhor, do dom que você tem usado de maneira errada. A vontade é de ir, irmãos, mas eu preciso que você saia daqui entendendo a importância da consciência. Por quê? Porque o líder que entende, que sabe que tem o papel de liderança, todas as vezes que ele não faz o que precisa ser feito, e que ele sabe que é o propósito de Deus, ele não está apenas fazendo com que a presença dele, ou que aquilo não aconteça porque ele não fez, mas muitos deixam de fazer porque ele é um líder que Deus levantou naturalmente, ou que sabe, o que ele tem o dom da liderança, e naturalmente ele começa a exercer influência sobre o corpo de Cristo. Os irmãos vão lembrar que Josué levanta 12 líderes, Moisés levanta 12 líderes para ir espiar a terra, e eles voltam. Quando eles voltam, 10 deles estavam murmurando porque estavam assustados. E aí, os 10 que estavam murmurando começou a contaminar o povo, porque eles eram líderes. Mas Deus levantou 2 de ânimo corajoso, cheio do Espírito Santo de Deus. E eles foram capazes de bradar com o povo e dizer: Deus tem uma promessa para nós. Eu quero que você entenda que 12 tinham esse dom, essa missão de liderar e de trazer uma direção, de ouvir a direção de Deus e trazer a resposta. Mas se você, como líder, negligencia no papel que você tem, você traz o povo para uma condição de desânimo, para uma condição de paralisia, e você faz com que o corpo sofra. Amém, irmão? Eu vou avançar porque eu preciso avançar. Eu tinha 10 minutos para falar aqui, já estou vendo que eu já estou falando há 21. Mas aí a pergunta que fica passando pelas cabeças é: como é que eu sei que Deus me chamou para liderar? Mas assim, como é que eu sei que realmente é comigo esse negócio? Como é que eu sei que é comigo que o pastor está falando? Como eu posso discernir que Deus realmente me chamou para liderar? E se eu realmente for daquele que Deus chamou para ensinar? Eu quero que você hoje eu quero clarear algumas coisas. E eu quero te chamar para entender algumas maneiras que Deus tem para revelar o seu propósito. Não é que Deus tem apenas essas maneiras, não. Mas se a gente for olhar, e eu acredito que se a gente for olhar na maioria dos líderes aqui presentes, talvez até a totalidade, em uma dessas 3 maneiras ele foi recrutado ou ele foi chamado para a missão. A primeira delas, pode avançar, Sil, é que muitos líderes são chamados por uma visão. Pastor, como que alguém é chamado pela visão? É assim: eu estou aqui e está todo mundo fazendo algo que me incomoda. Gera em mim um incômodo. Como pode? A gente chega na igreja e o copo ainda não tem água. Aí alguém fala assim: não, agora eu vou chegar ao culto todos os dias. Ou melhor, não tem copo, repositório de copo ali. Alguém vai dizer: todos os dias eu vou chegar mais cedo e vou colocar o repositório de copo. Ou eu vou instruir alguém e deixar alguém responsável por essa missão. Você, sem querer, a sua visão te colocou te fez enxergar algo que é uma necessidade. Pastor, onde na Bíblia a gente encontra isso? A gente encontra isso na vida de Neemias. Neemias, a Bíblia diz que ele começou a receber gente que voltava de Jerusalém e começou a contar para ele como estava lá. Todo mundo estava vendo a mesma situação. Todo mundo estava contando a mesma história triste. Vinha alguém, contava uma história triste. Contava para um monte de gente. Mas a Bíblia diz que o coração de Neemias começou a se incomodar, que ele não teve paz. Ele foi orar e ele não teve paz. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando Neemias para uma missão. Ele foi orar. Ele foi buscar, isso vai acontecer.
Você vai chegar na casa do Senhor, você vai estar dentro do seu departamento, você vai perceber algo. Mas tem gente que ao invés de entender que Deus está te chamando para uma missão de liderar, ele começa simplesmente a ser aquela pessoa que enxerga todos os problemas. Deixa eu dizer algo para você. Se você é aquela pessoa que tem uma habilidade natural de enxergar problemas, provavelmente você é alguém com dom de liderar. Mas se você não está liderando, então provavelmente você é alguém que está puxando o barco para trás, porque você consegue ver, talvez até murmurar, talvez até compartilhar com alguém, mas não tem a coragem de se pôr na posição para ajudar. E é por isso que esse chamado, esse dom é extremamente perigoso. E aí o escritor está dizendo assim, se você tem ele, faz com zelo. Por quê? Porque se você tem ele, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, irmãos, às vezes Deus nos chama, nos fazendo enxergar algo. Nos faz enxergar algo que nos incomoda. Nos faz enxergar algo, um caos que a gente diz, isso não pode continuar assim. Eu preciso dar um jeito. O pastor, de vez em quando, ele está aqui e ele fica incomodado, parece que o culto acaba, porque eu vejo algo e aquilo começa a me incomodar, e eu escrevo no tablet, às vezes eu compartilho com a pastora e falo, eu tenho que resolver isso, às vezes eu não espero nem acabar o culto, eu mando a mensagem para quem pode me ajudar nisso, falo, pode falar depois do culto. Por quê? Porque a gente precisa entender que quando às vezes Deus abre os nossos olhos para nos chamar para uma missão. Moisés começou a exercer seu papel de liderança com uma visão, irmãos. Ele viu alguém sendo subjugado. Ele agiu errado na primeira vez. Mas aquele incômodo fez com que ele fugisse. Mas depois Deus foi lá buscar ele, para dar a ele essa missão. Mas a visão de alguém que tem o chamado da liderança, ela começa a se conformar com algumas coisas. Amém, irmão? Não é rebeldia, irmãos. Rebeldia é se você não usar o seu dom para o propósito. Se você não fazer igual Neemias, que vai orar. Porque ele orou e depois ele vai dizer, o texto vai dizer, está projetado aí, levantemo-nos e edifiquemo-nos. O olho de alguém, ou alguém que é chamado a liderar pela visão, quando ele enxerga um caos, ele fala, vamos nos levantar e vamos edificar. Vamos construir. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Amém, irmãos? Então, que o Senhor converta os seus olhos, ou melhor, que o Senhor converta o seu coração, para que os seus olhos possam mandar uma mensagem de caos e possa levantar um Neemias disposto a buscar uma solução e liderar uma solução para a mudança. Existe uma ferramenta que a gente aprende como líder, principalmente quando a gente é líder de uma ferramenta de grandes times ou de grandes igrejas. Eu aprendi isso para o trabalho, mas isso é útil e a gente usa também na igreja. É que assim, às vezes a gente chega com alguém que nos traz uma indignação. Pastor, isso aqui está assim, 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 assim. Fala, irmãos, então vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus nos dar uma solução? Vamos, você vai orar nisso aí também. A gente põe a pessoa para orar. Aí depois a gente vai compartilhar a solução. Irmãos, então faz o seguinte, você vai capitanear, você vai liderar a busca por essa solução. Irmãos, de duas ou ele nunca mais me traz um problema, ou acabou de se levantar um grande líder para a obra do Senhor, amém? Mas também às vezes Deus nos chama por um convite. Como é que é por um convite? É assim, você está aqui e alguém enxerga em você algo que de repente você nem enxergou ainda. Aí alguém enxerga em você uma vontade, uma necessidade de dizer, olha, eu preciso de alguém para essa missão e eu entendo que é você. E é assim que Deus faz. E às vezes é assim que Deus faz por alguém. E aí as pessoas ungem você ou separam você para uma missão que ainda você nem tinha despertado, mas você precisa assumir isso e ir em diante ou ir avante naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu sempre digo que eu respeito em tudo a liderança espiritual que Deus colocou sobre a minha vida. Eu lembro que quando o pastor João foi nos transferir para cá, eu já contei essa história. Eu lembro que ele me chamou, a gente tinha mais ou menos um ano que a gente tinha inaugurado a igreja da 415, e ele me chamou todo constrangido, porque no fundo ele tinha um sentimento carnal de achar que estava me tirando, agora que eu tinha começado a ter paz de ter terminado a construção da igreja, ele tinha uma dor de nos tirar de novo e nos jogar numa igreja que precisava exatamente de construir. Eu lembro que o pastor João foi começando a falar o que ele queria. Quando ele terminou, ele falou bem assim, olha, pastor Helder, mas aí o senhor vai para casa,
conversa com a Pamela. Se você entender que você está muito cansado por causa da construção agora, e assumir lá vai ser um desafio muito grande, eu vou entender, você fica tranquilo. Eu virei para o pastor João e falei: pastor João, eu só quero que o senhor me responda com sinceridade. É lá que o senhor entende que é a direção de Deus para a minha vida? Ele falou: sim, pastor Helder. Eu falei: então o senhor pode dizer que sim, então o senhor pode marcar a posse. Aí ele falou bem assim: não, mas vai lá e fala com a Pamela, conversa com a Pamela primeiro, que a Pamela não estava nessa reunião. Eu falei: pastor João, o senhor fica tranquilo, que eu já está conversado com a pastora Pamela. Pode marcar a posse. Por quê, irmãos? Porque quando a gente entende que Deus tem liderança sobre nossas vidas, às vezes coisas que você ainda não enxergou, o seu líder já enxergou. Às vezes coisas que você ainda não conseguiu enxergar como fazer, o seu líder já enxergou como fazer. Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti, que foi lhe dado por mim, por imposição das minhas mãos. Era como se ele dissesse assim: Timóteo, talvez você já está aí apagando a sua chama, sem acreditar, mas deixa eu dizer algo, eu não me enganei quando eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça, fui eu que orei pela sua vida. Então nós precisamos entender que essa é uma maneira de Deus nos levantar. Amém? Já falei duas maneiras, eu sei que muitos líderes aqui começaram assim. Agora eu vou dizer de uma maneira que Deus já me recrutou por algumas vezes. A terceira maneira é o chamado por oportunidade. O chamado por oportunidade, irmãos, é assim, não é que a gente planejou, até mesmo talvez o líder nem estava com esse plano, mas existia uma necessidade para aquele momento e você era quem estava lá. Caiu sobre você e Deus usou você. Eu tenho uma lembrança sobre a minha vida, de uma das missões mais importantes que o meu ministério já recebeu, foi a missão de liderar o Congresso de Jovens do Campo da Catedral, o CONCAD. Aquela missão realmente caiu no meu colo por oportunidade. Eu lembro que eu havia acabado de chegar no campo da Catedral, cheguei no mês de março, era mais ou menos o mês de setembro ali. E aconteceu que o congresso já tinha, outubro mais ou menos, o congresso já tinha que estar rodando ali, os mais próximos de mim sabem que eu já contei essa história. E eu lembro que a líder do campo dos jovens havia ficado enfermo, estava internada desde o mês de junho. A líder de jovens do campo estava internada no hospital desde o mês de junho. E um mês foi passando, 2 meses foi passando, 3 meses foi passando. Os dois outros líderes, um era o líder do Ministério de Louvor do campo da Catedral e o outro era um pastor dirigente do campo da Catedral. Eles olharam um para o outro e falaram bem assim: isso aqui não dá para nós não, vamos levar para o presidente para ele arrumar outra pessoa. Chamaram o pastor João, levaram para o pastor João: pastor João, preciso dessa e dessa situação, está assim, a líder está doente, já não temos expectativa, já está chegando a hora, já tinha que estar fechado a agenda, um monte de coisa tinha que estar resolvido. O que é que o senhor me diz, pastor? Põe mais alguém para nos ajudar, faz alguma coisa. O pastor João tinha uma necessidade, porque ele não queria substituir o líder, não queria colocar alguém de primeiro ali. Eu estava trabalhando na tesouraria, porque eu estava auxiliando na época lá, como na tesouraria da catedral, que era ao lado da secretaria onde estava acontecendo a reunião. O pastor João manda bater na porta e me chamar, e me chama e me dá uma missão. A missão é: Helder, ajuda eles. Entra aqui como ajudante, eu não vou dar posse em você como líder, mas eu quero que você resolva o que tiver que resolver. Eles não têm tempo, eles estão tocando qualquer outra missão, descompatibiliza do que tiver que fazer aqui na igreja, mas toca essa missão aí, alinha com eles. Resultado, naquele ano, a líder ficou doente até o dia do CONCAD. Ela recebeu alta na semana anterior. O congresso já estava todo organizado, porque nós fizemos reuniões com todo o campo, organizamos. Em todo momento eu falava: a nossa líder está doente, mas estou aqui para ajudar. A líder do campo está doente, mas estou aqui para ajudar. Ela veio, participou, liderou o congresso, esteve à frente daqueles dias de congresso. No último dia do congresso, o pastor João me dá posse como líder do CONCAD, e eu fiquei ali por 7 anos. Por que eu estou contando isso? Porque foi uma oportunidade e que eu trabalhei, e que eu fiz. Não é que eu tinha esse desejo no coração, e não tinha. Se o pastor João falasse: tem alguém aí que quer ser o líder do CONCAD, eu ia assoviar. Eu sabia do tamanho da missão, eu sabia da dificuldade que era. Não era algo que eu tinha visto, não foi pela visão, porque a visão Deus até deu para os demais líderes, que se incomodou, se preocupou. Eu não tinha visto o problema. Ele até me chamou lá para resolver, mas aquilo foi uma oportunidade. Eu poderia simplesmente sair no final, ou ter feito de qualquer maneira. No final eu seguia meu caminho e a líder continuava, mas aquilo foi a oportunidade que Deus me abriu para que eu pudesse entrar naquilo que foi uma grande ferramenta para o meu ministério. Então, irmãos, como você sabe que você é o líder? Quando você está enxergando algo que você não suporta que esteja daquela maneira.
Como você sabe você é o líder? Quando o seu pastor te procura, você é o líder para aquele momento. Eu fico muito triste. E quando eu vejo alguém que, às vezes a gente ora ao Senhor, sonha com isso, busca por isso, e a gente procura aquela pessoa, e eu sempre falo, irmãos, eu quero que você fique à vontade. Mas por quê? Porque todo líder, ele só é capaz de exercer o chamado dele se antes de ele exercer, ele já estiver reconhecendo integralmente o pastoreio daquele que ministra sobre a vida dele. Então, às vezes, a pessoa está com dificuldade, não é na liderança, é no pastoreio. E aí alguém dá uma orientação para ele e fala, ô pastor, não quero não, estou cansado e tal. Eu fico triste, sabe por quê? Porque eu vejo alguém que está realmente sucumbindo com a oportunidade de liderança que Deus tem sobre a vida dela. Então, se algumas dessas coisas aconteceram, Deus pode ter te levantado. Talvez alguém vai dizer, pastor, comigo foi diferente, comigo veio um anjo. Amém, irmãos, eu acredito que Deus manda anjo também. Não aconteceu com Gideão? Então eu acredito, mas quase que na totalidade vai ser de uma dessas maneiras que Deus vai provocar os seus líderes para grandes coisas. Então, irmãos, nós já sabemos que liderar é algo que o Senhor nos dá para que possa contribuir para o reino. Já sabemos que isso provavelmente acontece de alguma dessas maneiras. E já sabemos que nós precisamos estar dispostos a confiar no Senhor e acreditar naquilo que Ele tem nos dado. Mas eu quero seguir dizendo para você, pode seguir, Sil, que nós precisamos entender que existe uma maneira para exercer esse dom. A primeira coisa é que liderar é se colocar na frente para servir. Irmãos, não existe nenhuma missão de liderança que não seja uma missão de sacrifício. Não existe. Toda missão de liderança é uma missão de sacrifício. A palavra liderar, o original dessa palavra que algumas versões traduziu para presidir, mas que a King James traduziu para liderar, significa estar à frente. Mas eu quero te chamar a entender que estar à frente é como estar à frente num campo de batalha. Quem está na frente num campo de batalha é o primeiro que vai sofrer as dificuldades da batalha. Liderar é como você liderar numa trilha, numa mata fechada. Eu não sei se você já esteve na frente numa trilha, numa mata fechada. É você quem vai ter que quebrar as principais dificuldades. É você quem vai ter que talvez enganchar primeiro nos espinhos para ver os espinhos e não deixar os outros engancharem. Então eu preciso que você entenda que o liderar no conceito e na sua literalidade é estar à frente para quê? Para cuidar e para proteger quem está vindo atrás de você. Liderar é lindo, irmãos, dentro da visão do sabor de mel, em que agora eu estou por sobre e vai tudo bem. Não, irmãos, existe um grande fardo sobre aqueles que estão liderando. E se ele quiser fazer exatamente como a palavra de Deus espera que nós façamos, liderar é uma tarefa de serviço para com a igreja, para com o reino, para com qualquer que seja. O líder, ele é revestido de autoridade. Irmãos. Afinal de contas, se você está numa trilha, tem alguém com um facão na frente. Não é do medo do facão não, tá, irmãos? Se tem alguém no facão na frente, abrindo espaço e abrindo o caminho, ele está revestido de uma autoridade. A autoridade de abrir, de pisar sobre o caminho que vai ser a trilha construída para os demais passar. Mas ela precisa ser feita com muito amor e com muito cuidado. Por quê? Porque o papel do líder é proteger aqueles que ele está liderando e não ofender. É por isso que a liderança precisa ser exercida com o sentimento correto. É por isso que esse dom é um dom perigoso, irmãos. É um dom perigoso. Porque a liderança não resolve por si só. A liderança, se você usa por si só, vira a liderança de Lúcifer no céu. A liderança de Lúcifer no céu era aquela liderança de que ele ficou tão cheio de si por estar liderando, que ele troca os pés pelas mãos e perde o acesso ao céu. Liderança é um dom para ser exercido com entendimento. O entendimento de que... E Pedro escreve, capítulo número 5, eu coloquei esse texto aqui, versículo número 2 e 3. Pastorei o rebanho sendo exemplo. Então, irmãos, dos líderes é requerido a necessidade de estar à frente. Se eu vou estar à frente, eu preciso que aqueles que estão vindo atrás de mim confiem na direção que eu estou tomando, no caminho que eu estou tomando. E aí, pode seguir, Sil? O texto vai dizer, lidere, mas lidere com zelo. A palavra zelo aqui, a palavra zelo está dizendo assim, fervor, diligência, prontidão. Eu até trouxe a tradução aí, mas o meu hebraico é muito ruim, eu nem tento.
Mas eu queria, e depois eu posso compartilhar os slides, eu queria que os irmãos entendessem que quando eu olho para a palavra, que foi escrita no original, e trago ela para cá, ou entendo o que ela queria dizer assim, ó, liderar é fazer com fervor. Fervor, irmão, é que tem chama. Por isso que eu coloquei um coração incendiado ali. Era para ser um incendiado, não sei se os irmãos acharam que parecia um coração incendiado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu preciso ter zelo, eu também preciso ter uma chama ardendo. E é por isso que ele diz assim, ó, faça-o, se seu dom é liderar, faça-o com o coração fervendo. Faça com seu coração cheio de paixão por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está liderando. É por isso que quando um líder esmurece, todo mundo, todo o departamento sofre, a igreja sofre. Irmãos, não tem nada mais difícil do que uma igreja liderada por alguém, ou por um pastor, por um obreiro, que está sem ânimo, desencorajado. Sabe, irmãos, esses dias eu falava de alguém, um obreiro que, o relato que trouxeram do obreiro, não, o obreiro lá já desanimou. Ele está dirigindo o culto sentado. Ele está bem das pernas, mas ele já está tão desanimado, que ele não está nem se dedicando na hora de um serviço, que é 2 horas do culto. Mas o coração do líder precisa ter fervor. A fala do líder precisa transmitir encorajamento. Por isso que quando os líderes voltaram, e eu já quero reaproveitar o exemplo do povo que volta de espiar a terra, aqueles líderes que ficaram ali do tipo, vai dar certo não, irmãos, já era. Ia dar tudo errado ali. Se não é alguém que estava com seu coração incendiado, mas aí eu quero te encorajar a ver o poder de 2 com o coração incendiado, fez com que a causa mudasse de sinal, ou a direção. Quando eles voltam, a direção era fracasso. Pronto, vamos morrer aqui. Saímos de lá à toa, só para sofrer. E aí, 2 que estavam com seu coração fervendo, na visão que Deus tinha dado, na direção que Deus tinha dado, mudou. Sabe por quê, irmãos? Porque o zelo é o combustível que faz o nosso dom se mover. O zelo é o combustível que faz eu e você sairmos e batalharmos por aquilo que Deus tem confiado no meu coração. Então faça com diligência. Tem dias que a minha oração é essa para o Senhor. Porque eu também não vou dizer para você que a gente não cansa não. Cansa. Cansa. Mas tem dias que eu falo, Senhor, eu preciso estar bem. Porque se eu não estiver de pé, tem 640, de acordo com os nossos cadastros de membros, 640 irmãos vindo após nós, esperando de um pastor que tenha pelo menos coragem, pelo menos esteja o coração incendiado, enxergando que vai dar certo, que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto e que o plano de Deus não frustra. Então você é um líder, Deus te chamou de uma maneira, eu não sei como, ou vai te chamar, ou está de repente te preparando para escutar uma direção de Deus, para transformar a sua inquietude em um caminho, em um plano, em um projeto. Mas o Senhor está dizendo para você, faça isso com zelo. Faça isso liderando, servindo e servindo com zelo. Pode avançar, Sil. Porque liderar é administrar um dom que não é seu, que é de Deus. Irmãos, isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso que fez Satanás desviar. Isso é o que tem feito muitos líderes desviarem. Mas se por um lado, isso é o que tem feito muitos simplesmente envaidecer, porque Deus começou a usar. Porque um dia ele orou e alguém que estava enfermo foi curado, aí pronto. Ele já pôs uma faixa que ele é o homem que toca e as pessoas são curadas. Mas existe um outro perigo no dom. É o dom da gente achar que nós não somos hábeis, ou nós não somos capazes, ou nós não somos perfeitos para aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, nós precisamos entender que o dom é do Senhor e Ele que confia a nós. A nós cabe apenas estar disponível, estar disposto e ser fiel e administrar. Nós somos mordomos do dom que Deus confia. Então, se está vivendo dias difíceis, busca no Senhor, porque foi Ele que te colocou aí. Ei, líder, enxerga diante de um cenário de impossibilidade, busca no Senhor. Foi Ele quem te colocou ali. O problema é que às vezes a gente vai achando que
o Senhor nos chamou porque a gente é bom de oratória, e não é pela nossa oratória que nós somos chamados. Ou porque o Senhor nos chamou porque nós somos bons em anotar e cumprir o que nós escrevemos. Não foi por isso que Deus te chamou. Deus te habilitou esse dom para você ser uma ferramenta. Então, no dia que você se sentir incapaz, Deus tem mais para derramar sobre a sua vida. Deus tem mais para aperfeiçoar sobre a sua vida. O sentimento de incapacidade, ele às vezes é até saudável para o líder, mas ele não pode paralisar você. Ele precisa te fazer ou te dirigir para a condição de mordomo. Sabe quem é o mordomo, irmãos? É alguém que administra aquilo que não é dele. Então ele vai buscar e traz. E quando falta, ele vai na fonte buscar, porque ele não tem, não é dele. O mordomo não é dono da fábrica, ele é alguém que busca de onde tem para entregar. Ele está administrando aquilo que Deus tem confiado. Então, líder, eu quero que você seja encorajado com essa fala. Deus não espera que você seja perfeito. Deus não espera que você seja capaz. Deus não espera que você seja... Toda vez que alguém coloca uma limitação diante de Deus, Deus resolve. Moisés diz, como que eu vou resolver? Eu sou gago. Aí Moisés diz, vai Arão contigo. Poderia ter curado, né, irmãos? A gente já viu até mensagem nisso. Poderia ter curado. Mas o Senhor resolveu o problema. E às vezes é assim, viu, irmãos? É assim nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho tanta dificuldade nisso, eu vou orar para Deus me capacitar. Aí Deus levanta alguém que tem habilidade nessa sua dificuldade para você usar. Então, o líder, ele é mordomo, nem tudo vai sair dele. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na igreja é os líderes centralizadores. Líder que não entendeu que ele é mordomo. É assim, tem que acontecer. E aí Deus tem mandado ferramentas para ele administrar. E ele acha que é tudo com ele. Mas isso é tema para outro capítulo ali. De repente a pastora fala sobre isso. Mas eu preciso que você diga, entenda, você é um mordomo daquilo que Deus tem confiado a você. O texto vai dizer assim, ó, 1 Coríntios, capítulo número 4, versículo de número 2. Requer que os dispenseiros, ou o que se requer dos dispenseiros, é que sejam fiéis. O Senhor não requer que você seja alguém de múltiplos talentos e dons, mas Ele quer que você seja fiel a que Ele te confiou. Na parábola dos talentos, Ele diz assim, para um Ele deu 1, para outro Ele deu 5, para outro Ele deu 2, ou para outro Ele deu 10, mas aqueles foram e granjearam mais. Por quê? Porque o Senhor requer que você seja fiel com aquilo que Ele tem confiado a você. Não é o tanto que você tem. O que vai definir quão longe você vai, ou quão próximo você vai chegar de tudo que Deus tinha para fazer sobre a sua vida, é o quanto você é fiel naquilo que Deus tem confiado a você. E nós já estamos caminhando para terminar, e estamos mesmo. Eu quero dizer para você que você precisa entender que o dom que Deus confiou impacta a sua realidade. Eu falei sobre alguns exemplos de lideranças naturais, como a liderança do pai, como a liderança de um professor, como a liderança de uma mãe dentro de casa. E a gente sabe que quando esses líderes não fazem ou fazem, eles impactam sobre os seus. Quando os líderes fazem ou não fazem, eles impactam sobre os seus. Por quê? Porque, irmãos, não tem nada mais para alimentar o nosso dom e o fervor do nosso coração, o zelo que a palavra exige de nós, do que nós termos consciência do impacto daquilo que nós estamos produzindo. Uma das coisas que mais tem parado as pessoas é porque elas não conseguem, ou elas tapam os seus olhos e os seus ouvidos para um impacto daquilo que elas podem fazer. Irmãos, sabe, e a gente começa porque a gente... É para os próximos capítulos, mas a gente costuma muito achar que as lideranças são aquelas que foram separadas, confiadas e apresentadas as mãos sobre elas. Mas nós precisamos entender que quando nós reconhecemos que Deus tem esse dom de liderar sobre nós, o silêncio do nosso dom impacta diretamente aqueles que estão remando conosco. Alguns irmãos já devem ter visto uma tirinha de a capacidade de um remador remar um barco se ele estiver sozinho. A velocidade que ele é capaz de chegar se 2 estiverem remando na mesma direção. A velocidade que é capaz de chegar se 3 estiverem remando. Mas se tiverem 2 remando e um parado, já não consegue atingir nem a velocidade que tinha quando tinha só 2. Porque você vira um peso.
Mas se tiver um remando no sentido contrário, não consegue nem atingir a velocidade quando tinha só um. Existe um conceito de avaliação de qualidade que chama NPS, que é o índice de favorabilidade acerca de um atendimento. Esse conceito diz que todas as vezes que alguém está trabalhando contra, ele precisa eliminar um que está trabalhando a favor. Então é assim, se nós temos 3 pessoas aqui, 2 estão trabalhando a favor e um está trabalhando contra, nós temos que dizer que o resultado que sobra é 1. Por quê? Porque nós precisamos entender o impacto. Então, se a gente sabe do impacto negativo, eu quero que você saia daqui encorajado, não é com o impacto negativo. O impacto negativo é para sacudir a poeira de quem tem negligenciado no dom. Mas o impacto positivo é o que nos alimenta. Sabe o que é o impacto positivo? É você entender que se você der um abraço em alguém, esse abraço pode ser o que aquela pessoa precisava para não tirar a própria vida. Se você fizer uma ligação para alguém, pode ser o que muda o dia daquela pessoa. E é apenas alguns minutos seus e uma ligação sua. É o poder do impacto. O impacto na liderança é você entender que se você realmente lidera a igreja, olha só o impacto que a igreja teve nessa semana que nós paramos para orar. Eu não sei se os irmãos perceberam. A igreja estava mais cheia do que o costume. A igreja, a percepção de que como as pessoas estavam mais sensíveis. E tudo isso aconteceu por quê? Porque alguém teve uma ideia, trouxe uma ideia. A igreja se mobilizou e algumas pessoas trabalharam na organização. Depois um grupo maior trabalhou em orar. E boa parte dos irmãos que estavam aqui nem estiveram nos dias das orações, mas foram impactados pelos que estiveram. Boa parte dos que estiveram aqui escutaram e ficaram com vontade. Na próxima eu vou. Por quê? Porque foram impactados por aqueles que fizeram. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a igreja, ela foi plantada sobre a terra com um propósito. E o Senhor, quando foi plantar, exerceu um papel de liderança muito parecido com o que a igreja vai construindo hoje. Ele sentou com 12 homens, começou a instruir 12 homens, preparou esses 12 homens, depois comissionou esses 12 homens. Treinou eles e comissionou eles. Para quê? Para fazer a mesma coisa. Então, quando eu e você compreendemos o impacto daquilo que nós estamos fazendo, é dizer assim, o papel ou as vidas que essa igreja alcança, ela acontece com o trabalho e o esforço de todos que trabalham por ela. Às vezes a gente fala assim, e eu já vi muitos pastores que ficam todos envaidecidos porque eu preguei, e Deus me deu graça e foi uma palavra, e na hora que eu fiz o apelo, alguém veio para aceitar Jesus. Eu já contei esse testemunho, já aconteceu comigo. Uma vez eu preguei uma palavra, e aí terminou, eu de costume, eu aprendi com o pastor João. Eu fiz o apelo, mas sabe aquele apelo que você faz assim, quase que de proforma? Na hora que eu fiz um apelo, uma pessoa levantou e veio à frente para aceitar Jesus. Aí eu falei, meu Deus, olha como é o trabalhar de Deus. Eu nem pensei que essa palavra era uma palavra evangelística. E aí eu fiquei aqui pensando e remoendo nisso. Aí quando eu saí, um obreiro, não lembro se foi o pastor Júpiter, estava com essa pessoa e foi saindo com essa pessoa. Aí falou bem assim, fulano de tal é meu amigo. Acho que foi o pastor Júpiter. Eu estava na casa dele hoje, estive lá na casa dele hoje, preguei para ele hoje lá. E ele falou que queria aceitar Jesus. Veio no culto hoje para aceitar Jesus. Aí eu falei, tá explicado. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente não entende o impacto de alguém que vem aqui na igreja e às vezes veio e chega, como alguns já aconteceram aqui. Eu vim porque a irmã Margarida me parou na praça e mandou eu vir aqui. Aí a pessoa é alcançada pela palavra, talvez até o pregador, ele cooperou, mas está vendo como o impacto de alguém que trouxe? Porque se tem algo que o pastor não sabe, é onde estão os problemas, mas a igreja sabe, então. Então o vizinho com problema às vezes vai chegar para você, você vai trazer ele para a igreja, ele vai ouvir a palavra, vai aceitar Jesus, a vida dele vai mudar. A sua atitude de coragem de trazê-lo à casa do Senhor foi liderança sobre a vida dele e impactou diretamente a vida dele. E se você tem coragem de deixar o Espírito Santo de Deus te enxergar assim, imagina o impacto sobre a vida dele, sobre a família dele e quantos outros que virão. Então a gente precisa entender que o nosso movimentar tem um impacto para o reino. Todas as vezes que nós trabalhamos, nós geramos sobre a vida de alguém. Então nós não podemos perder a coragem. E o impacto é assim, todas as vezes que a igreja, os seus líderes se posicionam para liderar,
ou todas as vezes que os dons são utilizados, os dons de liderança são utilizados com zelo, a igreja se fortalece. Sabe por quê? Porque a igreja ganha direção. O corpo de Cristo ganha direção. É assim, 32 mil homens não eram capazes de tirar o povo daquela situação, porque todas as vezes os filisteus vinham e tomavam o povo, eles batiam perna, mas aí Deus levantou um líder. Para ir fazer o que Deus queria, não precisou nem de 32 mil, foi só 300. Mas o que mudou? Tinha uma direção, tinha uma missão de Deus, tinha um propósito, tinha uma estratégia dada por Deus. E foi o que mudou o quadro. Nós precisamos entender isso, para que nós realmente tenhamos coragem de trabalhar. Quando os líderes se posicionam, as pessoas próximas florescem. Elas começam a produzir. Elas começam a produzir. Irmãos, se você tem chama no seu coração, ninguém fica do lado de alguém com chama e não quer estar junto não, irmãos. Não tem. Esses dias estava um grande movimento, para-eclesiástico, e eu não sei se os irmãos conhecem o que é um para-eclesiástico, é quando um movimento não tem uma denominação. Ele tem um propósito de edificação, de reino, mas ele não tem uma denominação, ele não está ajudando uma igreja. Por isso que ele é para-eclesiástico, é fora da igreja. E um movimento para-eclesiástico, e eu não vou falar o nome do movimento, mas um povo que sobe montanha, veste camisa laranja. Aí começou-se umas discussões de, nossa, isso ajuda ou não ajuda o reino, ajuda ou não ajuda o reino. E eu sei que isso provoca muita inquietação. E a gente pode olhar e pode achar pontos positivos e até pontos negativos, e todos eles são válidos. Mas se tem algo que meu coração inquieta quando eu vejo um movimento para-eclesiástico crescendo, tem uma chama ali que está tão acesa, tem uma liderança ali, uma visão ali que está tão clara, que está conseguindo atingir os corações, porque é isso que acontece quando uma liderança está incendiada. Não tem como você ficar do lado de alguém e não trazer mais. É assim, Jesus tinha essa chama tão acesa que André chega e conhece Jesus. Ele corre lá e vai falar: Filipe, eu achei o Messias, vamos com nós. Filipe foi até Jesus. Jesus diz: vem Filipe, junte-se a nós. Por quê? Porque não tem como uma chama estar acesa e ela não atrair as pessoas. Pedro, quando recebe o Espírito Santo, diz que uma mensagem dele alcançou 3 mil pessoas. Mas eu gosto que o capítulo termina dizendo assim: e todos os dias o Senhor ia acrescentando mais que ia sendo salvo. Sabe por que ia acrescentando mais, irmãos? Porque tinha uma chama ali. Porque tinha pessoas que estavam entendendo que o que elas carregavam era muito grande. E aí os frutos começam a acontecer. Mas tinha líderes incendiados. Amém, irmão? E aí o que eu queria que você entendesse é que a sociedade é impactada. Irmãos, a maior lição que eu tiro desse livro é que ele constrói o livro debaixo de um entendimento. E aí eu já vou trazer um spoiler para você. Mas é bom, é tipo um trailer. Ele constrói o entendimento de que a igreja é a solução para o mundo. A igreja local, ela é capaz de mudar qualquer realidade. E a gente precisa entender isso, irmão. Você como igreja carrega uma palavra que, se tem alguém endividado, a vida dele pode ser mudada. Se tem alguém enfermo, a vida dele pode ser mudado. Você como igreja, você tem alguém que está passando fome, você pode mudar o quadro. Na semana passada nós tivemos, e não é de uma mão ou de 2 mãos não. Se eu for contar aqui, a gente vai lembrar de centenas de vezes que essa igreja aqui já se levantou para ajudar alguém, ainda que não por liderança instituída, não é o pastor que decidiu. Por vezes alguém que tem o dom de liderar, começa a liderar uma campanha e fala assim: olha, irmão, o irmão fulano está precisando. Eu contei recentemente aqui de uma campanha que fizeram para comprar uma muleta para um irmão. O irmão depois me encontrou, eu nem lembrava da muleta. Ele falou: está vendo isso aqui, pastor? É a muleta que a igreja comprou. Aí na hora que ele falou, que eu lembrei, realmente esse é o irmão que a igreja fez uma campanha para muleta. Semana passada a igreja fez uma campanha porque um irmão nosso precisava ir para São Paulo. Lideranças que não é a liderança da assistência social da igreja, não. São líderes que entendem que quando ele se movimenta, a sociedade ganha. Então, líderes, e eu quero falar isso de uma maneira geral, porque eu creio que o Senhor da Seara tem liderança ainda que está incubada dentro de corações aqui. Todas as vezes que você se posiciona e usa bem o seu dom, o impacto dele é que a sociedade ela é impactada e existe uma transformação real na vida das pessoas. E eu quero terminar
o checklist aí do final, dizendo para você. A liderança, essa é a frase do pastor, é o dom de Deus de tornar visível aquilo que Deus projetou no invisível. Esse dom, você precisa aprender a lidar com ele. Se você não souber e não cuidar e não investir e não deixar Deus trabalhar, você pode utilizá-lo de maneira errada. O da profecia também, pode. O do ensino também. Então não pense que o da liderança é aquele dom que quem tem está feito. Não está. Quem tem precisa ter cuidado com o poder que tem, que Deus tem confiado em suas mãos. Então eu preciso que você saia daqui hoje com vontade de vir semana que vem. Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo que o líder, ele é um intérprete da visão de Deus. Então não tem como ser um intérprete da visão de Deus se não tiver vida com Deus. Você precisa entender que o líder, ele serve, ele se move, ele inspira. Não é pelo status não, mas é pelo zelo. E sabe o que é zelo, irmãos? Zelo é chama, é diligência. É coragem para fazer. E você precisa entender que quando o dom é reconhecido e administrado com fidelidade, o reino de Deus avança. Quando você tem consciência do dom e administra ele com fidelidade ao Senhor, o reino de Deus vai crescer. Eu não tenho medo de nenhuma liderança que Deus levante dentro da igreja. Se essa liderança se levantar dirigida por Deus, se levantar com vida no altar, debaixo de oração, debaixo de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que tem comunicado no meu coração. E se Ele começar a levantar alguém com qualquer projeto que vem debaixo da visão de Deus, vai se comunicar e vai se alinhar com aquilo que Deus tem me dado. Então tenha coragem de deixar o dom e despertar o dom de Deus que há em ti. Eu termino essa mensagem te convidando a se colocar de pé e fazer uma oração. Ore ao Senhor para que o Senhor desperte o dom que tem dentro de você. Ore ao Senhor para que o Senhor lhe capacite para usá-lo com zelo, com diligência. Ore ao Senhor para que você não seja um covarde, que tem o dom, mas que fica parado. Quem tem o dom de liderar e fica parado, está liderando pessoas a ficarem parados. Quem tem o dom de liderar e não faz, está liderando pessoas para não fazer. Então se você tem o dom de liderar, você precisa usá-lo. E usá-lo dentro daquilo que Deus tem. Pede ao Senhor para que te dê visão. Pede ao Senhor para que te dê coragem, zelo. E para que você possa enxergar os planos invisíveis de Deus, para torná-los visíveis. Daqui a pouco, toda a visão que Deus tem dado para essa igreja vai ser distribuída dentro da maneira como o pastoreio de Deus vai sendo conduzido, em lideranças, em regências para conjunto, em lideranças de ministérios, em lideranças de tarefas na igreja. E onde quer que você for chamado de Deus para liderar, lembre-se, você precisa servir com coragem, com diligência, com zelo, com a chama no seu coração, porque você vai prestar conta disso diante do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi ministrada. Apenas um começo daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesses dias. Mas que nós saiamos daqui hoje, Senhor, recapitulando de que o Senhor tem grandes coisas para fazer. E o Senhor usa ferramentas, líderes que recebem de Deus a visão de tornar visível o invisível. Por isso, Senhor, nós te pedimos que os nossos olhos sejam abertos, para que nós tenhamos consciência do dom que o Senhor tem em nós, da importância das habilidades que o Senhor tem nos confiado, e tenhamos consciência do impacto que isso faz, quando eu faço e quando eu não faço. Pai querido, nos dê coragem para fazer da melhor maneira possível, que não sejamos líderes diligentes, que não sejamos líderes que começam, mas que não terminam, que não sejamos líderes que fazem apenas um pouco, sabendo que podem fazer mais. Líderes que não coloquem toda a sua energia na visão que o Senhor tem dado, mas que nós tenhamos essa chama ardente em nosso coração. Então, Senhor, que o Teu Espírito reacenda em nós a chama, que incendeie os corações dos líderes da Tua igreja, Pai. Pai, clareia os nossos olhos e incendeie os nossos corações. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplaudir o nome do Senhor Jesus. Encerramos aqui essa ministração. Para ouvir a série completa, acesse adviva.com.br.